Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais um Concurseja. Olá a todos. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, é a espinha dorsal de muita coisa em concurso: direito administrativo. Com certeza. É fundamental, né? Vamos focar nos conceitos básicos, nas fontes, nos princípios, aquela base que todo mundo precisa ter. Preparados? Vamos lá. E é importante mesmo, não só para quem está ralando para o concurso, mas assim, para entender como o Estado funciona no dia a dia, como ele se relaciona com a gente. Exato, é entender a regra do jogo, né? Perfeito. É o que rege a atuação da administração pública. E a nossa ideia aqui é justamente essa: pegar esse assunto, que às vezes assusta um pouco, e deixar ele mais palatável, mais simples. A gente vai usar um material bem consolidado, pensando em quem está começando mesmo. Ótimo. Então vamos começar pelo começo. O que é exatamente esse tal de direito administrativo? Boa. Então, o direito administrativo é basicamente um ramo do direito público. A função dele é organizar e regular a chamada função administrativa do Estado. A função administrativa. Isso. Aquilo que o Estado faz no dia a dia para atender às necessidades da população, sabe? Grandes juristas, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silvia Zanella de Pietro, eles definem assim. Basicamente, ele cuida da organização da administração, dos órgãos, dos agentes e também das relações jurídicas que a administração estabelece. Uhum. E o objetivo final, o foco principal, é sempre o interesse público. E aqui tem um ponto importante, né? Qual? Diferenciar interesse público do interesse do Estado ou do governo. Interesse público é o da coletividade, da sociedade como um todo, não o interesse particular de quem está no poder naquele momento, entende? Entendi. Uma distinção crucial essa. E você falou em administração pública. Eu já ouvi dizer que tem diferença escrever com letra maiúscula ou minúscula. Procede? Procede e muito. É uma convenção importante para a gente entender do que se está falando. Quando a gente escreve administração pública com as iniciais maiúsculas, estamos falando no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Ou seja, a gente está falando do quem. Quem? Tipo. Tipo o conjunto de órgãos, de entidades, de agentes públicos que exercem a função administrativa. Sabe? Ministérios, autarquias como o INSS, empresas públicas, os servidores, A estrutura em si. a estrutura. Ok. E com minúscula? Aí, administração pública com minúsculas é o sentido objetivo, material ou funcional. É o quê? O quê? É a atividade administrativa em si, a função que aqueles órgãos e agentes exercem. Prestar um serviço de saúde, fiscalizar uma obra, emitir uma licença, fomentar a cultura. É a ação, a tarefa. Entendi. Então maiúscula é quem faz, minúscula é o que se faz. É isso. Exatamente. Facilita bastante na hora de ler um texto ou uma questão, né? Saber se estão falando da estrutura ou da atividade. Com certeza. E por ser direito público, como você mencionou, a relação entre a administração e o particular não é igualitária, né? Como seria, sei lá, num contrato entre duas pessoas. Não mesmo. Essa é uma característica central do direito público. E do administrativo em especial. Existe uma relação de verticalidade, uma desigualdade jurídica. Verticalidade. Isso. A administração pública, por atuar em nome do interesse coletivo, ela tem uma posição de supremacia em relação ao particular. Ela possui certas prerrogativas, certos poderes especiais que o particular não tem. E por que isso? Qual a justificativa? Justamente a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A ideia é que, para atingir o bem comum, o Estado precisa ter instrumentos mais fortes. Faz sentido. E isso nos leva a um conceito-chave, né? O tal do regime jurídico administrativo. O que seria isso? Exatamente. O regime jurídico administrativo é, assim, o conjunto de regras e princípios que moldam essa atuação diferenciada da administração. É o que dá a ela essa posição especial. Ele é formado por dois pilares principais: as prerrogativas e as sujeições. Prerrogativas e sujeições. Vamos detalhar um pouco. Claro, as prerrogativas são esses poderes especiais que a gente falou. Coisas como o poder de desapropriar um imóvel para construir um hospital, o poder de requisitar um bem em caso de emergência, aplicar multas, interditar um estabelecimento. São ferramentas para que ela possa cumprir suas finalidades públicas. Entendi. São os poderes.
E as sujeições seriam os limites? Exatamente. São as restrições, os limites impostos à administração. Ela não pode agir de qualquer jeito só porque tem prerrogativas. Pelo contrário, ela tem que obedecer à lei estritamente, o princípio da legalidade que vamos ver, tem que buscar sempre a finalidade pública, não pode desrespeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, tem que justificar seus atos. São os freios e contrapesos. Então é um equilíbrio delicado, né? Poderes, mas com muitos limites. Perfeito. É essa tensão entre prerrogativas e sujeições que define o regime jurídico administrativo. Ah, e um detalhe importante: não confundir regime jurídico administrativo com regime jurídico da administração pública. Opa, tem diferença? Tem sim. O regime jurídico da administração pública é mais amplo. Ele inclui o regime jurídico administrativo, esse de direito público com prerrogativas e sujeições, mas também pode incluir normas de direito privado. Como assim? Às vezes, a administração atua em pé de igualdade com o particular, sabe? Quando aluga um imóvel de um particular, por exemplo, ou quando uma empresa estatal compete no mercado. Nesses casos, ela pode se submeter a regras do direito civil do direito comercial. Então, o regime jurídico da administração é tudo que se aplica a ela, seja público ou privado. O regime jurídico administrativo é só parte do direito público. Claríssimo, muito importante essa distinção. Agora, de onde vêm todas essas regras e princípios? Quais são as fontes do direito administrativo? Boa pergunta. As fontes são, literalmente, de onde nascem as normas, né? Onde a gente busca as regras que vão reger a administração. A gente pode classificar as fontes de várias maneiras. Por exemplo, Tem classificação quanto à origem, se vem do legislativo, do judiciário, da própria administração, quanto à forma, se são escritas ou não escritas, como os costumes, e quanto à hierarquia, que é bem importante, fontes primárias e secundárias. vamos focar nessa de hierarquia, fontes primárias. O que seriam? As fontes primárias são aquelas que criam o direito originalmente, que têm força para inovar na ordem jurídica. A principal delas, sem dúvida, é a lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo. Isso, não só a lei ordinária ou complementar que sai do Congresso. Inclui, primeiramente, a Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição é, tipo assim, o coração do direito administrativo no Brasil, cheio de princípios e regras fundamentais. A gente fala hoje muito em constitucionalização do direito administrativo, né? Tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Certo. Além da Constituição. Aí vem as leis mesmo, complementares, ordinárias, delegadas, as medidas provisórias quando tratam de matéria administrativa, decretos legislativos, resoluções e também os tratados internacionais sobre direitos humanos que são internalizados com quórum especial, que tem força de emenda constitucional ou outros tratados que entram como lei ordinária. E os atos da própria administração, tipo portarias, instruções normativas, entram aí? E entram como fontes primárias também, mas com uma ressalva importante. São os chamados atos normativos infralegais. Eles podem estabelecer comandos gerais e abstratos, mas sempre dentro dos limites e para detalhar o que a lei já estabeleceu. Eles não podem criar direitos ou obrigações que não estejam previstos em lei, entende? Tem um poder regulamentar, mas subordinado à lei. Entendi. A lei manda, eles detalham. E as fontes secundárias? As fontes secundárias são aquelas que não criam o direito diretamente, mas ajudam a interpretá-lo, a revelá-lo ou que suprem eventuais lacunas. Elas influenciam a aplicação do direito. Quais seriam elas? Temos a jurisprudência, que é o conjunto das decisões reiteradas dos tribunais sobre um mesmo tema. Ela mostra como o judiciário vem interpretando as leis administrativas. Em regra, ela não obriga a administração a seguir, mas influencia muito, né? Uma exceção importantíssima são as súmulas vinculantes do STF. Essas, sim, obrigam toda a administração pública e os demais órgãos do judiciário. Ah, as súmulas vinculantes, certo. Que mais? A doutrina, que é o trabalho dos estudiosos, dos juristas, né? Os livros, artigos, pareceres. A doutrina organiza o pensamento jurídico, critica, propõe soluções, sistematiza o direito administrativo. Ela não obriga ninguém, mas tem um papel fundamental de influenciar legisladores e juízes. O trabalho de vocês, juristas. A gente tenta ajudar a entender a coisa toda. Depois tem os costumes. No direito administrativo, o costume tem uma importância bem menor do que no direito privado.
por causa do princípio da legalidade estrita. A administração só faz o que a lei manda, lembra? Então, um costume não pode contrariar a lei. Mas, na prática, existem os costumes da repartição, aquelas práticas internas que acabam sendo seguidas, desde que não sejam ilegais, claro. Uhum. Falta alguma? Sim, os princípios gerais do direito. Eles servem como fonte subsidiária para preencher lacunas quando não há lei específica ou outra fonte aplicável. São aquelas noções fundamentais de justiça, equidade, boa-fé que permeiam todo o ordenamento jurídico. Ótimo. Cobrimos as fontes. E você mencionou princípios. Parece que eles são especialmente importantes no direito administrativo, né? Já que não existe um código administrativo único como tem o Código Civil ou Penal. Exatamente. Você tocou num ponto central. Como o direito administrativo não é codificado, os princípios ganham uma importância gigantesca. Eles funcionam como as vigas mestras de todo o sistema. Eles dão unidade, coerência, servem para interpretar as leis, para suprir lacunas e até para controlar a validade dos atos administrativos. São diretrizes fundamentais que a administração tem que seguir. E quais são os mais importantes? Por onde a gente começa? Bom, podemos começar pelos que estão escritos na própria Constituição Federal, lá no caput do artigo 37. É o famoso mnemônico LIMP. Limpe. Ah, o macete clássico. Legalidade. Isso. Legalidade. É a base do Estado de Direito. Para a administração pública, significa que ela só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina. É diferente da gente, né? No direito privado, a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração, é o contrário. Só o que a lei permite. É a chamada legalidade estrita. Exato. E hoje em dia, muitos autores preferem falar em princípio da juridicidade, que é um conceito um pouco mais amplo. Não basta obedecer só à lei formal. Tem que obedecer ao direito como um todo, incluindo os princípios, a Constituição. Entendi. O I do limpe é de... Impessoalidade. Esse princípio tem duas vertentes principais. Primeira, a administração tem que tratar todos de forma isonômica, sem favorecimentos ou perseguições por motivos pessoais, políticos, etc. As decisões têm que ser baseadas em critérios objetivos. E a segunda vertente? É a que proíbe a promoção pessoal dos agentes públicos usando a máquina administrativa. Sabe aquela placa de obra que só tem o nome do prefeito ou do governador? Em tese, isso fere a impessoalidade. A publicidade dos atos do governo deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não para enaltecer o agente A ou B. Certo. É o ato da administração, não da pessoa. Perfeito. Claro que diferenciações são permitidas, mas elas têm que ser objetivas, razoáveis e previstas em lei, né, como as cotas em concursos ou ações afirmativas. Ok. O M é de... Moralidade. Esse é interessante. Não basta o ato ser legal, ele também tem que ser moral, ético, a administração tem que agir com honestidade, lealdade, boa-fé. Mas é a moral comum do dia a dia ou uma moral específica? É chamada moralidade administrativa. É um conceito jurídico, não é a moral pessoal de cada um. É um conjunto de padrões éticos de conduta que se espera de um bom administrador público. A lei de improbidade administrativa, por exemplo, pune atos que violam a moralidade. Um ato pode até seguir a letra fria da lei, mas ser considerado imoral e, por isso, inválido. Por exemplo, nomear um parente sem qualificação para um cargo de confiança, mesmo que a lei permita. Nepotismo pode ser visto como imoral. A moralidade é um pressuposto de validade do ato administrativo. Entendi. Letra P? Publicidade. Regra geral, os atos da administração têm que ser públicos, transparentes. A sociedade tem o direito de saber o que o governo está fazendo. A publicidade é inclusive um requisito para que muitos atos produzam efeitos externos, ou seja, tenham eficácia. E como se dá essa publicidade? Principalmente pela publicação em diários oficiais, mas também em sites oficiais na internet, jornais de grande circulação, a fixação em locais públicos. A Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, reforçou muito esse princípio, garantindo o acesso a informações públicas. Mas tem exceções, né? Nem tudo pode ser público. Claro, a própria Constituição prevê exceções para proteger a segurança da sociedade e do Estado, ou para preservar a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas. Nesses casos, pode haver sigilo, mas tem que ser justificado. Ok. E para fechar o LIMP, o E, Eficiência. Esse foi o último a entrar expressamente na Constituição com a Emenda Constitucional 19 de 1998, a da reforma administrativa. Significa que a administração tem que buscar os melhores resultados possíveis na sua atuação, com o menor custo, otimizando os recursos públicos. Não basta agir legalmente, tem que agir bem, com qualidade, com presteza. é uma busca por gestão de resultados, então. Isso. Tem uma dimensão quantitativa, fazer mais com menos, e qualitativa, fazer com qualidade. Mas atenção, a eficiência nunca pode atropelar os outros princípios, especialmente a legalidade e a moralidade. Não se pode ser eficiente cometendo ilegalidades ou imoralidades, né? Claro, seria um desastre. Ótimo, fechamos o LIMP, mas os princípios não param por aí, certo? Existem outros importantes. Com certeza. Além desses 5 expressos no artigo 37, temos muitos outros, alguns previstos em leis específicas e outros que são implícitos no sistema. Vamos ver alguns desses outros. Talvez os da Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9.784 de 99. Excelente ideia. Essa lei, no artigo 2º, traz uma lista importante de princípios que devem ser observados nos processos administrativos federais, mas que, na verdade, valem para toda a atuação administrativa. Quais, por exemplo? Olha, tem o princípio da finalidade. Ele diz que o ato administrativo tem que buscar sempre o fim de interesse público previsto na lei. Não pode ser usado para um objetivo diferente daquele para o qual o poder foi conferido. Se isso acontece, temos o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade, que torna o ato ilegal. Uhum. Que mais? Motivação? Essencial. A administração tem que expor os fundamentos de fato e de direito que levaram àquela decisão. Por que ela multou? Por que negou a licença? A motivação permite o controle do ato tanto pela própria administração quanto pelo judiciário e pelo cidadão. Sem saber o porquê, não dá para contestar, né? Verdade. Faz todo sentido. Aí temos a razoabilidade e a proporcionalidade. Muitas vezes são tratados juntos, mas tem nuances. Qual a diferença? A razoabilidade exige que as decisões administrativas sejam lógicas, coerentes, sensatas, compatíveis com a situação de fato, que haja congruência entre o motivo e o resultado. Já a proporcionalidade foca mais na relação entre os meios utilizados pela administração e os fins que ela busca alcançar. Ela proíbe o excesso. A medida tem que ser adequada, apta a atingir o fim, necessária, não pode haver meio menos gravoso para chegar ao mesmo resultado e proporcional em sentido estrito. As vantagens da medida têm que superar as desvantagens. Entendi. É como usar um canhão para matar uma mosca, né? Isso. Seria desproporcional. Exatamente. Veda medidas exageradas, desnecessárias. São princípios fundamentais para controlar a discricionariedade administrativa. Que mais a Lei 9.784 traz? Traz também a segurança jurídica. Esse é importantíssimo. Visa garantir a estabilidade das relações jurídicas, proteger a confiança legítima das pessoas nos atos da administração. Impede, por exemplo, que a administração mude de entendimento retroativamente para prejudicar quem agiu de boa fé com base no entendimento anterior. Também fundamenta a possibilidade de convalidar atos com defeitos sanáveis e limita o poder da administração de anular seus próprios atos ilegais depois de muito tempo. Decadência. Protege o cidadão de surpresas e instabilidades. Isso. Da previsibilidade. Além desses, a lei fala em contraditório, ampla defesa, eficiência, de novo, interesse público. Ok. E além dos expressos na Constituição e na Lei 9784, você mencionou princípios implícitos, aqueles que não estão escritos numa lei específica, mas a gente deduz do sistema todo. Para o regime jurídico-administrativo da lógica do sistema. São tão importantes quanto os expressos. Me dá alguns exemplos. Claro. Um fundamental é a supremacia do interesse público sobre o privado. Já falamos dele, né? É a própria justificativa para as prerrogativas da administração. O interesse da coletividade prevalece sobre o do indivíduo. Mas, cuidado, essa supremacia não é absoluta. Ela tem limites nos direitos fundamentais. Certo. Outro. A indisponibilidade do interesse público. Esse é o outro lado da moeda da supremacia.
Se o interesse público é supremo, ele não pertence ao agente público. O agente não pode dispor dele como se fosse seu. Ele não pode abrir mão do interesse público, renunciar a poderes ou fazer acordos que o prejudiquem. Ele tem o poder-dever de agir para proteger esse interesse. Ele é um mero gestor, não o dono. Perfeito. Outro clássico é a continuidade do serviço público. Os serviços essenciais prestados à população não podem, em regra, ser interrompidos. Isso justifica, por exemplo, restrições ao direito de greve em serviços essenciais ou a possibilidade de o Estado intervir numa concessionária que não está prestando serviço adequadamente. Entendi. Mas algum implícito relevante? Sim, a autotutela é o poder-dever que a administração tem de controlar seus próprios atos. Ela pode e deve anular seus atos ilegais, independentemente de provocação do judiciário. E pode revogar os atos que, embora legais, se tornaram inconvenientes ou inoportunos por razões de mérito. Anular o ilegal e revogar o inoportuno. Isso. Duas súmulas importantes do STF tratam disso. A súmula 346, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. E a súmula 473, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Anotado. Súmulas 346 e 473. Falta algum? Um último bem importante é a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Presunção. Quer dizer que se presume que eles são corretos. Exato. Presume-se que os atos praticados pela administração estão de acordo com a lei, legitimidade, e que os fatos alegados por ela são verdadeiros, veracidade. Mas atenção, é uma presunção relativa, juris tantum. Relativa. Significa que admite prova em contrário. O cidadão que se sentir prejudicado pode questionar o ato e provar que ele é ilegal ou que os fatos não são verdadeiros. O ônus da prova, nesse caso, é do particular. Mas, enquanto não se prova o contrário, o ato é considerado válido e pode, inclusive, ser executado imediatamente pela administração, autoexecutoriedade. Entendi. Facilitação administrativa, mas com possibilidade de defesa. Exatamente. Ufa, cobrimos muitos princípios. É realmente a base de tudo, né? Mas assim, na prática, no dia a dia, como esses princípios todos funcionam? Para que eles servem concretamente? Eles são a ferramenta principal para o controle da administração pública. Servem como parâmetro. Controle. Sim. Primeiro, para o controle interno. A própria autotutela que falamos. A administração usa os princípios para verificar se seus atos estão corretos. Segundo, para o controle externo feito pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas, que fiscaliza a legalidade, a moralidade, a eficiência dos gastos públicos, etc. E terceiro, para o controle jurisdicional feito pelo Poder Judiciário quando provocado. O juiz vai analisar se o ato administrativo respeitou todos esses princípios. Então, eles são a régua para medir se a administração agiu certo. Exatamente. E não só isso. O desrespeito a esses princípios pode gerar a responsabilização do agente público que praticou o ato. Responsabilização? De que tipo? Pode ser responsabilidade civil, ter que indenizar prejuízos, administrativa, sofrer punições como advertência, suspensão, demissão e até penal, se o ato configurar crime. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92, por exemplo, é toda baseada na violação de princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade. Atos de improbidade podem levar à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa. Pesado. Então, conhecer os princípios é fundamental também para os próprios agentes públicos. Sem dúvida. E, finalmente, os princípios servem como guias para a interpretação das normas administrativas. Diante de uma lei com mais de um sentido possível, deve-se escolher a interpretação que melhor concretize os princípios constitucionais e administrativos. Eles dão coerência ao sistema. Fantástico. Acho que conseguimos ter uma visão bem completa, né? Sim, acho que cobrimos os pontos essenciais para uma introdução. Então, só para a gente amarrar tudo, nós vimos o que é o direito administrativo, aquele ramo que cuida da função administrativa.
Entendemos a diferença entre administração pública, com maiúscula, quem faz, e minúscula, o que faz. Vimos a importância do regime jurídico administrativo, com suas prerrogativas e sujeições, baseado na supremacia do interesse público. Isso. Depois exploramos as fontes de onde vêm as regras. A lei em sentido amplo, como fonte primária, Constituição, leis, atos normativos, e as fontes secundárias, jurisprudência, doutrina, costumes, princípios gerais. Exato. E, por fim, mergulhamos nos princípios, que são a alma do direito administrativo. Vimos o LIMP, da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, outros da Lei 9.784, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e os implícitos supremacia, indisponibilidade do interesse público, continuidade, autotutela, presunção de legitimidade. Uma ótima síntese, é isso mesmo. E dominar esses fundamentos é, como dissemos no início, crucial, tanto para quem vai prestar concurso, porque isso cai muito, quanto para o exercício da cidadania. Entender como o Estado deve agir nos permite cobrar, controlar e lutar por uma administração pública mais justa, eficiente e correta. Perfeito. Acho que não poderíamos terminar de forma melhor. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias sobre esses conceitos tão importantes. Tomara que sim. Queremos agradecer muito a audiência de todos que ficaram conosco até aqui e o convite está feito. Continuem acompanhando o Concurseja, teremos mais aulas, mais discussões para ajudar na sua preparação. Não deixem de conferir também nossos outros cursos e materiais disponíveis no canal. Isso aí, pessoal. Bons estudos. Um grande abraço e até a próxima.